Bom dia, graça e paz. Hoje é 17 de agosto de 2023. A nossa reflexão de hoje será sobre as leis para os sacerdotes e o sumo sacerdote, não é? Diz assim o texto, lá em Levítico capítulo 21, a partir dos primeiros versículos. O Senhor disse a Moisés: Fale aos sacerdotes, os filhos de Arão, e diga-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, um filho, uma filha, um irmão. Também no caso da morte de uma irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois ele se profanaria. Né? Então, até aqui o versículo 4. E depois, com relação ao sumo sacerdote, a gente vai ver lá, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará as suas roupas. Não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe, né? Até aqui, o 10 e o 11. Né? Por que eu digo isso? É bem verdade que hoje não está mais em vigor, né, principalmente para nós, os cristãos, né, a lei do sacerdócio, né, mesmo porque nós não temos sacerdotes hoje, né, não existe ministério sacerdotal. Na cristandade, né, o único lugar em que a pessoa, um ministro, se considera sacerdote é na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas demais não existe sacerdócio, né? A figura do sacerdote. Mas o princípio, né, do que foi exposto aqui na leitura, o princípio é válido. Não é mesmo? O princípio é válido. Eu quero dizer que o líder cristão, né, o líder, sobretudo evangélico, né, seja de qual for a denominação, ele é escolhido dentre os seus irmãos. Né? Não um neófito na fé, né? Um que está começando agora, mas uma pessoa já amadurecida, experiente, né? Dentre os seus irmãos. E esse líder, né? Ele é uma pessoa humana que sente fome, sente sede, sente calor, sente frio, né? Sente dor, né? Ele tem problema dentro de casa, como qualquer pai, como qualquer mãe, às vezes com o filho, né? Com um parente mais chegado. Às vezes há um desentendimento. Não é para ocorrer, óbvio, mas acontece, não é mesmo? Então, há aquele ditado bastante conhecido, né? Que a roupa suja se lava em casa. Por que eu estou dizendo isso, meus amigos, meus irmãos em Cristo? Porque quando nós vamos para a igreja cultuar a Deus, buscar a presença do Altíssimo, né? Nós vamos lá para louvar ao Senhor, entoar hinos de adoração a Deus, né? Se alegrar na presença de Deus, ouvir a palavra de Deus, né? Atender a palavra de Deus. Não é isso? E quem é que vai ministrar lá na frente? Um que foi escolhido por Deus, né, que foi colocado lá. Né? Ele vai ser o arauto, ele vai ser o porta-voz da mensagem vinda do trono da graça de Deus para o seu povo.
Não é mesmo? É assim que nós entendemos. O que ocorre então, meus queridos amigos, é que quando nós vamos para a igreja, para o templo, né? Porque a igreja somos nós, quando nós vamos cultuar no templo, às vezes também nós vamos com problemas. Às vezes problema no trabalho, problema na escola, né? Problema com a esposa ou com o esposo, problema com os filhos, problema com os netos. Às vezes vamos sem problema nenhum, né? Mas às vezes nós vamos. E nós vamos na igreja porque nós queremos um alento para a nossa alma, né? Buscar a presença de Deus. Não é mesmo? Então, nós temos que sair da igreja melhor do que quando entramos, né? Porque esta é a nossa fé. É a nossa fé. Nós acreditamos assim e vamos buscar lá um remédio espiritual, né? E uma vez eu ouvi um texto, uma palavra, né, de uma igreja, não vou citar aqui o nome, de uma igreja neopentecostal, e faz bem sentido que eles falam, o que esse pastor falou, né? Que a igreja é o pronto socorro espiritual. Agora, o que você vai sentir se você vai chegar no templo e ao invés de você sair de lá regozijando de alegria, você ouvir uma palavra negativa, né? Uma palavra para baixo. Às vezes você olha na expressão do pregador, ele está pior do que você. Não é mesmo? É como eu disse, né? Às vezes o pregador, seja ele quem for, ele é uma pessoa que tem problemas, como nós temos. Mas estes problemas devem ficar lá para trás, para casa, porque ali no altar, né? Vamos dizer assim, no púlpito, ali não é lugar de você fazer os seus queixumes, de nós fazermos, né? Eu coloco nós aqui sempre, fazer os nossos queixumes. Ali é o lugar de explanar, de expor a palavra de Deus, apesar de que o mundo às vezes possa estar caindo sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. É por isso, irmãos, que eu li esse texto. Eu não fiz isso aqui para criticar ninguém, não, né? Quem sou eu para criticar alguém? Mas o texto de Levítico, ele deixa bem claro, né? O sumo sacerdote, o sacerdote comum, né? Ele não se contaminará por causa de um morto entre seu povo, a não ser que se trate de um parente mais chegado, a mãe, o pai, um filho, uma filha, um irmão, né? Também no caso da morte de uma irmã virgem, né? Então, apenas por esses casos. Nas demais situações, ele não podia se contaminar. O contaminar aqui é você prantear por um morto, você chorar por um amigo, chorar por um vizinho, né? É você se derramar, né? Às vezes se descabelar, né? E tem um amigo bem próximo, né? Às vezes mais chegado com o irmão, e isto era vedado para o sacerdote, né? Que ele oficiava ali em favor do povo. E para o sumo sacerdote ainda era mais rigoroso ainda, porque no versículo 10 e 11 diz assim, que o sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para usar as vestes sagradas, não deixará os cabelos sem pentear, nem rasgará as suas roupas, não se aproximará de cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. Quer dizer, nem por causa dos próprios pais ele poderia chorar, chegar ali, se aproximar, né? Não podia fazer isso por causa do óleo sagrado que havia sido derramado sobre a cabeça dele. Então, irmão, eu digo, esse princípio também é válido para os dias de hoje. Quem está na liderança, quem tem a função, às vezes, de trazer a mensagem, às vezes não é o próprio pastor, às vezes é um líder que é designado por ele, que vai trazer uma mensagem de Deus, né? Ele
às vezes está passando por um estreito terrível, uma dificuldade muito grande, né? Mas quando ele sobe no altar, ele não pode deixar que essas coisas contaminem o seu emocional. Ele tem que levar uma mensagem de Deus, seja essa mensagem dura ou não, ou seja uma mensagem de alegria, de esperança, de fé, né? Ele tem que fazer ali a vontade de Deus, tomar o cuidado extremo de ele não pensar outra coisa a não ser fazer a vontade de Deus. Porque às vezes ele coloca a vontade dele e ele diz que foi Deus que falou, quando não foi Deus que falou, quando foi o emocional dele que o atacou, né? Que o contaminou. Então, muito cuidado, apesar das dificuldades, dos problemas que atravessamos. Eu sei que é difícil isso, mas o princípio, como eu disse, para os sacerdotes, o princípio é válido para nós também hoje. Nós temos que tomar esse cuidado para que aquele que vem ao templo buscar uma palavra, né? E vem louvar, adorar a Deus, ele saia melhor do que quando entrou. Que Deus abençoe você nessa tarde, você, sua família e toda a sua casa. E que nos dê um dia abençoado, um dia, sobretudo, né? Um dia ímpar, vamos assim dizer, apesar de todos os problemas, as dificuldades, né? E às vezes a gente não encontra uma palavra para expressar a alegria, a gratidão diante de Deus, né? Mas que o dia de hoje seja maravilhoso na sua vida. Shalom, shalom.